Domingo, dia 17 de abril, vai ficar marcado na nossa história como um momento em que a nossa ainda jovem democracia mostrou pela primeira vez sem filtros, apenas para lembrar os canais de televisão que mostraram aquele microfone onde os deputados e deputadas declaravam seu voto contra e a favor da abertura do processo de impeachment e ali justificavam as suas motivações, aliás, motivações que, segundo o ex-ministro Joaquim Barbosa, foi um circo de horrores, porque ali se viu grande parte da justificativa vinculada a uma homenagem à família, ou seja, o tema de haver ou não crime de responsabilidade da presidenta Dilma foi secundarizado e por a grande maioria sequer mencionado. E era isso que estava se discutindo, se a presidenta, ao cometer as pedaladas fiscais, isso configurava um crime de responsabilidade, o que é um absurdo jurídico. Muitos deles, que votaram pela abertura do impeachment, sofrem processos. Acho que o caso mais curioso foi a deputada Raquel Muniz, de Minas Gerais. No dia seguinte, seu próprio marido, prefeito de Montes Claros, é preso justamente por corrupção. E o problema é que, com o vice-presidente da Câmara, Valdir Maranhão, limitando a investigação de Eduardo Cunha, mantendo apenas em relação ao fato dele ter mentido, ter as contas no exterior. O PSDB negociando já com o senador Delcídio Amaral para que ele não cite senadores e o próprio Aécio Neves na sua delação. Essa operação abafa, digamos assim, que já iniciou no dia seguinte após o recebimento do processo de impeachment e que é tão nocivo à nossa democracia. O que precisa continuar é o fortalecimento das instituições, reconhecida pelo próprio procurador de Curitiba, que textualmente afirmou que nos governos Lula e Dilma não houve interferência em investigações, coisa que não acontecia nos governos anteriores, e a preocupação da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, que temem que haja uma mudança de linha e pede para que continue havendo um fortalecimento da Polícia Federal e uma não intervenção das investigações. Então, realmente, se nós queremos combater a corrupção, temos que ir a fundo e sem nos apegarmos a cortinas de fumaça, como é o caso do pedido de impeachment da presidente Dilma, que sequer há uma investigação contra ela. Então vejam, tivemos um julgamento por parlamentares, um julgamento político daqueles que em muitos casos estão respondendo a processo, alguns com provas já robustas, como o próprio presidente Eduardo Cunha, e esses vão se livrando aos poucos e colocando o Brasil naquele mesmo patamar lá dos anos 90, em que as investigações eram abafadas. Existia na época o engavetador-geral da República, assim ficou conhecido, por não permitir que investigações contra o governo pudessem seguir adiante. Então, vamos com seriedade, vamos com rigidez, mas vamos também entendendo que há aí todo um jogo político, uma seletividade na procura daqueles que cometeram os ilícitos contra o povo brasileiro.